Vou falar sobre um assunto que interfere, né, que faz sentido para praticamente todos os brasileiros. A automedicação, que continua sendo muito comum ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Uma pesquisa recente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade revelou um cenário bem alarmante. 86% dos entrevistados admitiram tomar medicamentos sem orientação médica. Essa prática pode representar uma série de riscos à saúde. É fato que alguns medicamentos são de venda livre, mas isso não significa que podem ser usados indiscriminadamente. A gente vai conversar mais sobre esse assunto com o médico sanitarista e gestor em saúde Álvaro Madeiro Neto, doutor que está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer recebê-lo, doutor, ainda mais para fazer um alerta tão importante, né? 86% dos entrevistados admitiram, nessa pesquisa, que fazem a prática ali da automedicação, mas muitos deles provavelmente não admitiriam isso, né? Então, esse número pode ser ainda maior. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são os principais riscos da automedicação que a população deve estar ciente e deve tomar cuidado. De fato, são dados alarmantes. A gente tem aí o Brasil como estando entre os campeões no mundo em automedicação. Isso traz, de fato, uma série de riscos à saúde da população. Então, você tomar a medicação sem uma prescrição médica, sem uma orientação médica, pode representar riscos, inclusive, à própria vida, riscos de retardar um diagnóstico que poderia ser feito de forma mais rápida, riscos de tomar uma medicação que interfira com aquele quadro daquela doença e levando a um prejuízo maior e também, em casos mais extremos, riscos de intoxicação pelaquela medicação. Então, é fundamental esse espaço que a gente tem aqui e é fundamental, então, dizer que a população deve se conscientizar e deve fazer o uso de medicação com a devida orientação por parte do profissional responsável, que é o médico. Então, realmente é importante que a gente conscientize a todos. Doutor, a gente sabe que muitas pessoas dependem do SUS. E às vezes quem está ali com uma dor, quem está com um mal-estar, não tem o tempo suficiente para ir procurar, talvez, um médico no posto de saúde, talvez não tenha um médico naquela região. Isso varia demais de região para região aqui do nosso país. Nesse caso, a pessoa pode fazer de que forma para evitar a automedicação? Procurar, por exemplo, um farmacêutico é uma alternativa? O farmacêutico pode ser uma alternativa, que é um profissional de fato habilitado e que tem a capacidade de orientar e de fazer as orientações. Teoricamente, cada farmácia deveria ter ali um farmacêutico de plantão. Nem sempre isso também acontece. Essa questão que você colocou dos vazios assistenciais, quer dizer, regiões no Brasil que não tem a presença do médico, isso realmente deve ser tratado e deve ser olhado com muito cuidado e carinho pelos governantes para que seja equacionada essa questão. Mas, de qualquer forma, há uma sugestão: na falta de uma orientação médica, o farmacêutico ele é um profissional capacitado para passar orientações ali sobre aquelas medicações. Ele não pode prescrever uma medicação, mas sim aqueles sintomáticos ali, ele é capaz de dizer se aquilo pode interferir com alguma medicação que o paciente já tome, se aquilo ali tem alguma relação com o quadro, se aquela medicação pode ser usada ali em relação a um quadro que o paciente esteja. Então, minimizando assim os riscos, digamos assim. O ideal seria, mais uma vez, a consulta médica, o atendimento com o médico e a orientação médica. Mas aí a gente tem que reforçar, né, esse alerta aí que o senhor trouxe para a gente, porque às vezes para tratar um sintoma, o farmacêutico ajuda aquela pessoa, mas é fundamental mesmo assim procurar ajuda médica, até porque tratar o sintoma pode só mascarar, né, encobrir de alguma forma alguma doença que pode ser mais grave. Então, mesmo assim, mesmo na hora de tomar o remédio, tendo a orientação do farmacêutico, é fundamental de algum jeito falar com o médico, né, doutor? Investigar qualquer coisa. Exatamente. Só para exemplificar, por exemplo, assim, um paciente está ali com aqueles sintomas de febre, dores pelo corpo, e aí ele vai e toma por conta própria um ácido acetil salicílico, AS. E vamos supor que esse paciente esteja ali com arbovirose, que seja dengue.
então é contraindicado. Então ele vai acabar tomando um sintomático que teoricamente resolveria aquele sintoma, mas pode levar a um risco maior de um sangramento no caso de um paciente, por exemplo, com uma dengue. Então, portanto, o contato com o farmacêutico que irá orientar ali, mais uma vez, com aquela caixa da medicação na mão, a forma como o médico fez a prescrição, ele não inviabiliza, ele não minimiza a necessidade de procurar realmente o atendimento médico. Perfeito. E quando a gente fala sobre automedicação, a gente sempre se lembra dos antibióticos, né? Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre as particularidades que envolvem esse tipo de medicamento e os riscos da automedicação. Particularmente em relação aos antibióticos, a gente observa ao longo dos anos que vai havendo um aumento, uma seleção de bactérias cada vez mais resistentes. Muitas vezes o indivíduo está ali com sintomas gripais que teria ali a origem de um quadro viral e vai e toma um antibiótico que não está indicado. E com isso, com o passar do tempo, pode haver uma seleção de bactérias mais resistentes, é o que a gente observa. Então, havendo a necessidade do desenvolvimento de antibióticos cada vez mais potentes. Felizmente, os antibióticos, eles são vendidos, teoricamente, através de uma receita branca controlada. Ou seja, deverá ser vendido sempre com uma receita médica controlada. A gente sabe que na prática nem sempre isso acontece, existem muitas vezes em alguns determinados estabelecimentos que conseguem burlar esse tipo de sistema, mas de qualquer forma existe teoricamente um controle, como também aquelas outras medicações, como ansiolíticos. Recentemente, inclusive, a Anvisa lançou uma determinação de aumento de controle de venda de um deles, o Zolpidem, que estava sendo vendido de forma indiscriminada, apesar da exigência dessa receita. Então, ele aumentou o grau de exigência da receita para quem está prescrevendo. Isso na esperança de mudar um pouco esse quadro de automedicação. E o consumidor tem que ter responsabilidade quanto a isso também, né? Porque, como o senhor disse, tem estabelecimentos que conseguem burlar todo esse sistema, estabelecimentos que focam apenas no lucro, mas o próprio consumidor tem que ter essa malícia também, né? Porque se existe um protocolo, tem um porquê dele existir. E a gente precisa tomar bastante cuidado com relação a isso, correto? Correto. É essencial programas como esse, mais uma vez eu digo, para que a gente leve informação verdadeira para a população. E a gente está falando aqui contra a automedicação, é porque isso traz malefício à saúde populacional. Isso traz problemas graves na saúde da população, traz risco de vida para quem está usando dessa prática de automedicação. Portanto, realmente cabe sim o alerta. Doutor, principalmente nas pequenas cidades, o que a gente vê muito acontecer é assim, ó, eu sinto uma dor de cabeça, o meu vizinho tomou o remédio tal e deu certo. Então quem prescreve o remédio é o vizinho, né? E eu quero saber em relação a esses remédios comuns que a gente toma. Por exemplo, tem a dipirona, né, que o pessoal toma, tem vários outros que as pessoas fazem uso de forma indiscriminada, tem acesso fácil ali. Até esses medicamentos podem representar algum risco? Pode. Nesse caso que eu citei para você, a questão do paciente com dengue fazendo uso ali indiscriminado de ácido acetil salicílico, é um risco e é uma medicação que é de fácil acesso, facilmente comprada na qualquer farmácia e pode sim representar algum risco. Outras medicações, até uma dipirona, por exemplo, o paciente pode eventualmente ter um processo alérgico, ele pode estar ali retardando a ida de um médico, mascarando aquela dor. A gente tem que lembrar que a dor e a febre, por exemplo, funcionam muitas vezes como sinal de alerta. É o corpo mandando um alerta que algo não está funcionando adequadamente e precisa ser visto de forma mais profunda. Então, ainda que você possa lançar a mão para um alívio momentâneo ali de sintomas, a gente não pode deixar para lá. Não pode esquecer que aquele sintoma existe e que aquele sintoma, portanto, deve ser investigado mais a fundo. E a automedicação pode, de alguma forma, favorecer a dependência dessas medicações?
dependendo do tipo de medicação, você pode gerar tanto uma dependência psíquica do paciente atribuir aquela medicação a causa ou a cura sem ser, né? E tanto quanto uma dependência química de medicamentos como, por exemplo, os benzodiazepínicos, com uso indiscriminado, essas medicações que são usadas para dormir, digamos assim, usando de forma indiscriminada, o uso de corticoide também, de forma indiscriminada, tudo isso sem indicação, tudo isso pode gerar aí tanto dependência quanto uma série de malefícios aí, como a gente foi falando aí ao longo dessa entrevista. Perfeito, doutor Álvaro, obrigado pelo seu tempo, pelo alerta para quem está em casa agora nos acompanhando e tem esse hábito ruim de se automedicar. Sei que a maioria das pessoas, né? Quem nunca tomou um remédio ali sem a prescrição do médico? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Como eu disse, se existe um protocolo, tem um porquê e a gente precisa respeitá-lo. Até uma próxima, doutor. Perfeito, um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.